na opinião de quem? Na opinião de quem abre portas. Machuca, mas também abre portas. É o individualizar cada um, né? Então a pessoa acha, então é a pílula, é a resposta mágica. Não existe, né? Tudo é indicação. E para a procrastinação, quando o paciente chega para mim, eu sempre oriento. Tem algum diagnóstico por trás, né? Tem um transtorno de ansiedade? Tem um TDAH? Será que eu estou procrastinando porque eu estou com um transtorno depressivo? Tem alguma dessas coisas? Então vamos tratar a base. Não tem. São as minhas crenças procrastinadoras. Então aí é com vocês duas, né? Não adianta querer passar remedinho que não vai resolver. Vai continuar o mesmo ciclo, né? Quando a gente adia uma tarefa, a gente adia o nosso resultado. Às vezes a gente adia um sonho. E os nossos sonhos, eles pedem movimento. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, desvendando os mistérios da procrastinação. E estamos com uma pessoa mais que especial, que já a Lu vai apresentar. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal, compartilha, curta esse conteúdo. E aí, Lu, conta pra gente. E a nossa convidada hoje é a psicóloga Tatiane Mosso, que é formada pela PUC e é especializanda em neuropsicologia pelo HC. A Tatiana integra, então, no seu trabalho a psicoterapia, neurociência, saúde integral em uma prática voltada à saúde mental. Tati, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu adoro falar sobre procrastinação, porque eu acho que é algo que a gente faz o tempo todo, conscientemente ou não, e poder falar um pouquinho sobre isso, colaborar de alguma maneira com as pessoas, com formas como lidar, entender primeiro a procrastinação, porque eu acho que é um tema complexo, porque a gente confunde um pouco o que é e o que, na verdade, a gente pensa que são coisas diferentes, e como a gente lida com isso também numa prática do dia a dia. Tati, e falando já sobre esse tema, afinal de contas, o que é apenas adiar uma tarefa e o que é a procrastinação? Pois é bacana a gente falar, a procrastinação é como um mecanismo de defesa emocional. Não é preguiça, não é falta de interesse. Muitas pessoas confundem a procrastinação com preguiça, né? Não necessariamente, claro, tem coisas que a gente gosta de fazer e tem coisas que a gente não gosta de fazer. Algumas coisas a gente adia por uma necessidade, então se de repente eu tinha um compromisso ou uma tarefa para fazer e acordei não passando muito bem, não me sentindo muito bem. Eu adio essa atividade por uma necessidade física, fisiológica. Agora, quando eu começo a adiar uma tarefa, e quando a gente fala, né, em algo começar a ficar um pouquinho mais complexo, a gente está falando em intensidade e frequência ali daquele comportamento. Quando esse comportamento costuma ficar frequente e intenso, a gente pode estar falando de algo mais crônico, a gente pode estar falando da procrastinação e não só de adiar algo, então. Quando a gente fala sobre procrastinação, então, se procrastinação não é preguiça, o que é? Né? A procrastinação é esse mecanismo de defesa emocional, porque quando a gente adia uma tarefa, a gente sente muito prazer em fazer isso naquele momento inicial. Sabe aquela sensação que a gente tem de... Ai, amanhã eu faço, mas amanhã eu vou fazer. Assim que eu acordar, eu começo. Isso, naquele momento inicial, gera pra gente um alívio muito grande. Não é? Quem nunca fez isso e se sentiu aliviada? Só que aí que é o ponto. A gente precisa entender alívio do quê? Né? Então, quando a gente fala de a procrastinação ser esse mecanismo de defesa emocional, está defendendo a gente do quê? E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes pode estar defendendo a gente de medo, às vezes uma atividade que eu não sei se eu dou conta,
e aí eu procrastino, né? Ou seja, eu deixo para depois, até eu tentar, de repente, me sentir um pouco mais pronta. Enfim, envolvem vários fatores ali, né? Que a gente pode, então, acabar chegando na procrastinação. Eu acho que vale também a gente falar um pouquinho sobre quais são esses fatores aqui. Isso que você falou é muito importante, porque no consultório, os pacientes trazem muito esse sentimento de culpa de procrastinação. Ao mesmo tempo que eles procrastinam, que tem um alívio, vem um sentimento de culpa. E eles falam, eu sou um preguiçoso, eu sou um irresponsável, eu sou inconsequente. Não, né? Isso que você trouxe, que é uma defesa, né, emocional, é fantástico. E a ideia do procrastinar não é só adiar a tarefa, é adiar tarefas importantes, né? Porque existem tantas coisinhas, a pessoa fala, eu sou um procrastinador crônico. Tarefas que não causam prejuízo. Então, isso não entra dentro do quadro da procrastinação, né? Exato. E aí é importante porque tem muito a ver também com a gente pensar em prioridade. Tantas vezes a gente planeja para o nosso dia uma série de tarefas. E aí, a gente precisa adiar alguma, que talvez a gente erroneamente chame de procrastinação, mas a gente precisou adiar porque não serve naquelas 24 horas. Então, a procrastinação é algo também bastante contemporâneo, né? Se a gente pensa que os nossos dias estão cada vez mais cheios, eu preciso entender o que é uma prioridade, o que é uma tarefa importante, porque a gente tem uma tendência, vamos lá, a colocar em prioridade as coisas que são prazerosas, Sim, né? a gente gosta, é o que a né? gente gosta de fazer. E isso não é um problema, veja bem. Mas tudo tem que ter espaço. Né? Então, quando a gente fala em procrastinar, a primeira coisa que a gente precisa entender é se a gente não está com um dia, por exemplo, muito sobrecarregado, que necessariamente, eu chamo isso de plano fadado ao fracasso, né? Porque alguma coisa necessariamente vai precisar ficar. Algum pratinho necessariamente vai cair, porque não tem condição, é matemático, assim, não vai funcionar. Então, fazer primeiro essa limpeza, essa limpa nas atividades ali, listando talvez o que é prioridade. É aquela máxima de quando tudo é prioridade, nada é priorizado, né? Então, o que é mais importante? E aí, isso envolve um dos pontos que é muito legal quando a gente pensa a procrastinação. Porque quando eu penso o que é prioridade para mim, eu preciso entender um pouco onde eu quero chegar, né? E aí a gente está falando do espaço também da compreensão ali, de um autoconhecimento, de uma clareza emocional, que eu tenho um monte de coisas para fazer. Se tudo que a gente alcança na nossa vida, em alguma medida, é também resultado das escolhas que a gente faz, e das que a gente não faz, das coisas que a gente procrastina e daquelas que a gente não procrastina. Então, eu preciso entender qual é o meu objetivo aqui a curto, médio prazo, para entender o que eu posso deixar, o que eu posso adiar sem culpa, porque a gente, acho que vocês já devem ter tido, eu também já tive, quem está nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter tido essa experiência também. A gente tem uma coisa muito importante para fazer naquele dia. E aí a gente faz aquela uma coisa. Você fala, gente, pronto. O dia tá resolvido. No entanto, às vezes a gente faz outras tantas coisas e termina o dia com a sensação de culpa porque não fez a mais importante. A gente termina o dia com a sensação de que foi um dia insuficiente porque a gente não deu conta, mas às vezes porque a gente não deu conta de fazer aquilo que era prioridade. Mas a gente precisa conhecer essa prioridade, né? E entender essa prioridade, eu penso que é identificar aquilo que causa prejuízo, quando eu deixo de fazer, né? Então, a prioridade, o que vai me causar um prejuízo? O que vai causar algo ruim, né? Se eu deixar de fazer aquilo, né? Então, ter essa ideia, né? É uma tarefa importante? É importante por quê? Qual a consequência que eu tenho se eu deixar de fazer essa tarefa, né? Exato. E ter essa clareza, né? É aquela história de a gente só resolve o problema que a gente sabe qual é, que a gente conhece. Se a gente não entende exatamente o porquê aquilo é importante, qual é a nossa motivação? Quando a gente pensa na palavra motivação, a gente fala sobre um motivo para uma ação. Ou seja, se eu tenho um objetivo, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer muito alguma coisa, a gente tem uma tendência muito maior a se dispor para fazer, né? As mulheres vão entender aqui, quando a gente tem aquele vestido para entrar, né? Na festa no final do ano, a gente se motiva a comer melhor, por exemplo, a praticar uma atividade física. Se eu não tenho
esse objetivo, essa meta, a chance também de eu adiar essa minha alimentação melhor, esse meu exercício, essa minha retomada para a atividade física é muito maior. Então, o fato da gente procrastinar, muitas vezes é um tanto dessa ausência de objetivo, essa ausência de intenção, essa ausência de clareza emocional. Quando eu tenho um objetivo muito claro, a minha tendência a procrastinar, ela é diminuída, porque a gente sabe que as coisas dependem, né, para o resultado chegar daquilo que eu preciso fazer naquele momento e que não dá mais para eu adiar, ou que se eu continuar adiando, os prejuízos vão ser somente nossos. E aí é o momento onde a gente deixa de olhar para a tarefa puramente como algo custoso, difícil, e a gente começa a olhar com uma intenção de, poxa, se eu fizer isso aqui, eu fico mais perto do que longe do meu objetivo. Olha que bacana. E aí é muito mais interessante. Então, é o modo como a gente consegue também transformar a nossa relação com a tarefa, né? Porque, gente, não tem almoço grátis, né? A gente precisa fazer por onde alcançar aquilo que a gente quer. Então, esse alívio imediato que a procrastinação traz de... eu não tenho que me preocupar com isso hoje. Essa conta vai chegar. Por isso que essa culpa chega, né? A culpa é um pouco dessa conta. É esse resultado que eu não alcancei. Essa sensação de que eu continuo longe do meu objetivo. E, no fim das contas, não é isso que a gente quer. Que é esse medo da estagnação que muitas pessoas têm, né? Falam, nossa, final do ano, né? Estamos gravando esse episódio no final do ano, né? Não sei quando você está assistindo. Mas aquela sensação que muitos trazem em consultório, nossa, do que eu fiz esse ano inteiro? A sensação de ter perdido, né? Parece que eu não produzi nada. Por que será, né? Exato. Como que eu me organizei ao longo desse ano? E muito legal isso, porque eu acho que existem alguns pilares mais importantes ali que sustentam a procrastinação da maioria de nós e que a gente pode falar aqui. E um deles, muito importante, e que também é muito parte do nosso tempo, é a intolerância ao tédio. Então, quando você fala, por exemplo, do final do ano, muitas pessoas, né? Eu acho que isso é de muita gente ainda. Iniciam um ano com aquela meta de ler um livro por mês, sabe? E aí, isso se perde, né? Assim, o primeiro mês às vezes funciona, o segundo também. Mas hoje as pessoas, muitas vezes, com a dificuldade de lidar com uma tarefa chata, gente, nem tudo é legal. A gente faz um monte de coisas que a gente não gosta de fazer para que a gente possa alcançar alguns resultados que a gente deseja, né? Se a gente... É aquela história de que quem não se dispõe à travessia não chega, não cruza a linha de chegada. Né? Então, a gente precisa ter consciência disso, maturidade para pensar isso também. O tédio, ele é quase que muito mascarado no nosso mundo hoje. A gente tem as redes sociais o tempo todo com temas interessantíssimos, né? Muitas vezes com muitas fofocas ali que trazem um interesse também das pessoas tomarem conhecimento, ou informações muito breves, tutoriais interessantes, né? Coisas que são mais divertidas. E aí, por que eu vou parar ali para ler um livro num silêncio, palavrinha por palavrinha, e não vou terminar ele hoje? Ou seja, eu vou me demandar aqui e ainda não vou alcançar de forma imediata um prazer, uma satisfação, porque às vezes a gente não consegue aproveitar ali o caminho. O tédio, ele é parte também das coisas que a gente faz, ele é parte da nossa vida. Se a gente não alcança uma maturidade para entender que a gente precisa lidar com essas situações que são mais tediosas para alcançar os nossos resultados, a gente vai, então, também procrastinar. Então, muitas das atividades que as pessoas procrastinam é porque elas são um tédio. É porque elas são chatas, é porque elas demandam, às vezes, tempo, precisam que a gente amadureça ali a ideia, que a gente vá construindo aos poucos. Então, essa intolerância ao tédio, a gente querer fazer só coisas prazerosas, faz a gente procrastinar todas as outras atividades que não são prazerosas, mas que levam a resultados maravilhosos, obviamente. Então, o tédio, a intolerância ao tédio é um desses pilares. Um outro pilar, né, que também é muito parte do nosso momento, é a ansiedade.
A gente procrastina muito pela ansiedade, porque a gente já começa pensando: e se não der certo? E se tomar mais tempo do que eu imaginei? E se eu não fizer isso muito bem? E se for muito chato? Então, esse pensamento lá na frente, né? Então, bom, Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. A gente tem o inglório título, né, de ser esse país mais ansioso do mundo. Então, a gente convive, né? Nós somos, né, pessoas ansiosas, convivemos com pessoas ansiosas de modo geral. Quando a gente pensa numa ansiedade tomando a frente ali das decisões do que eu preciso fazer ou não, a gente paralisa. Então, não dá para a gente deixar a nossa escolha de fazer uma atividade na mão da vontade. Porque se a gente for escolher entre trabalhar ou ficar de férias, comer hambúrguer todo dia ou comer uma saladinha com frango, fazer uma atividade física ou ficar deitada scrollando as redes sociais, a gente vai escolher sempre aquilo que traz satisfação imediata. Então, se eu me ponho a fazer uma atividade e ela traz alguma carga de ansiedade, a gente imediatamente, naquele mecanismo de proteção emocional, nosso cérebro vai falar: olha, eu vou te ajudar aqui a sair desse sofrimento. Você vai deixar isso para amanhã. E a gente vai agradecer e vai falar: é isso, eu não vou me preocupar com isso hoje. Mas isso vai voltar amanhã. E depois, e depois. Então, a ansiedade também, muitas vezes, é raiz da procrastinação. Por isso que a gente precisa entender o que está por trás da procrastinação. É uma condição de ansiedade que me faz procrastinar? Será que eu estou olhando um cenário muito ruim e por isso eu já adio? Será que eu estou muito intolerante ao tédio? E aí, às vezes, a gente precisa, mais do que buscar fazer as coisas pela vontade, a gente precisa realmente se organizar de forma prática, elegendo, às vezes, uma atividade, né? Então, eu vou fazer isso aqui hoje, né? Aí eu coloco alarme, eu coloco lembrete, né? A gente vai colocando coisas que colaboram ali. Uma outra coisa que é também muito pilar quando a gente pensa a procrastinação é o perfeccionismo. É algo que faz a gente procrastinar o tempo todo. E por que faz a gente procrastinar? Porque eu penso, se não for para fazer perfeito, eu nem faço. Quando eu puder fazer perfeito, quando eu tiver todo o tempo do mundo, porque geralmente é assim que a gente gostaria. Mundo idealizado, né? Mundo idealizado. Quando eu tiver todo o tempo do mundo, quando eu me sentir completamente pronta, preparada, então eu faço. Essa hora não chega, porque a gente nunca está totalmente dedicada a exclusivamente um tema, então a gente nunca vai estar totalmente disponível e pronta para aquilo, e aí a gente procrastina. E aí a gente precisa entender também, a gente pode falar disso, de que modo eu lido com esse perfeccionismo para eu parar de procrastinar. Que é algo muito importante. Eu acho que pensando no quarto pilar, né? Então, falando de ansiedade, intolerância ao tédio, perfeccionismo. E um que a gente já adiantou um pouquinho aqui, que é a clareza emocional. Se eu não tenho claro o que são os meus objetivos ali da frente, e a gente não precisa pensar... É legal pensar, tá, gente? É clichê, mas pensar daqui 5 anos ajuda muito a gente desenhar as nossas escolhas, né? Mas a gente não precisa pensar daqui 5 anos. A gente pode pensar como é que eu quero terminar esse ano, como é que eu quero começar esse ano, como é que eu quero chegar no meio desse ano, como é que eu quero terminar, às vezes, essa semana. Já dá um direcionamento muito interessante, porque aí eu começo a pensar, então, tá... Se eu quero chegar essa semana, por exemplo, sendo uma pessoa que dorme melhor, eu preciso entender o que eu preciso fazer, então, para alcançar esse resultado. Não dá para eu procrastinar algo que vai me deixar mais perto disso. E aí a gente começa a selecionar um pouco mais a prioridade, a partir da clareza que a gente tem do objetivo que a gente quer alcançar. E é quando a gente diminui a chance da gente procrastinar também.
É estabelecer metas alcançáveis, né? Que existe isso de, por exemplo, a pessoa quando ela decide, porque eu vejo essa questão, existe a paralisação e quando ela quer começar a entrar em ação, é aquele pico de que, na verdade, é uma empolgação que ela está tendo, né? A empolgação é igual a montanha-russa, vem o pico e não vai sustentar, né? Aí quer fazer tudo de uma vez e não sustenta, aí desmotiva, vira o verdadeiro ciclo, né? Ela não consegue ter o quê? A constância, né? Que eu falo ali que é um dos, digamos, dos curativos para a procrastinação, né? É sem ter aquela intensidade que o ser humano busca, mas o todo dia ou pouquinho, a velha história do pouquinho todo dia, né? Exato. E eu acho que também tem algo que é para trás de tudo, né? Que é o início, é a desconexão que as pessoas têm hoje em dia de si mesmas. Então, por que eu estou procrastinando, né? Quem sou eu? Né? Por que eu não estou dormindo direito? O que me faz ter esse pensamento repetitivo, o meu cérebro, minha mente tagarela, né? Exato. Será que também tem um pouquinho, aí fica uma questão, a gente está aqui falando e eu estou pensando, né? O quanto o FOMO entra nisso também. Sim, eu entendo que completamente, assim, primos irmãos, né? Porque é isso, a gente vive num mundo muito barulhento, onde muitas coisas acontecem, a gente quer estar o tempo todo ali conectado com que as coisas acontecem. E, gente, vamos lá, quem aqui nunca teve um tanto de tempo do seu dia tomado para coisas que eram nada importantes, mas eu não estou dizendo nem um pouquinho, eram nada importantes. Né? O quanto a gente acaba se dedicando a coisas justamente só para a gente não se perder ali do que está acontecendo, né? Mas se a gente não silencia um pouco o mundo, não coloca o mundo um pouquinho no mudo para falar, tá, é isso aqui que está acontecendo, mas e eu? E eu nesse mundo. E eu parte desse mundo. Mas eu acho que é uma coisa muito difícil a gente falar sobre constância hoje em dia, porque tudo é muito 8 ou 80. Extremo, né? Muito extremo. E a gente foi se adaptando a isso, né? O ser humano tem uma capacidade de adaptação, né? Assim, extraordinária. A gente só precisaria usar isso em nosso favor e não contra nós. Mas a gente se acostuma muito com as urgências. Sim. Por exemplo, quem nunca aqui andou apressado sem estar apressado, porque as outras pessoas estão do seu lado andando apressadas, né? De repente você no trânsito buzina para alguém porque o outro buzinou, mas você não sabe nem o que está acontecendo. Você só faz. Né? E a gente vai muitas vezes se perdendo da nossa própria experiência, das nossas próprias intenções. Mas a gente corre porque os outros correm. Hoje a gente aprendeu que as coisas precisam ser tão rápidas que se um motorista de aplicativo, por exemplo, demora mais de 3 minutos, já é um grande absurdo. Tem esses aplicativos de entrega, eu honestamente fico chocada com isso, que entregam na versão turbo, não sei se vocês já usaram. Já, chega em 6 minutos. Imagina, você fez o pedido, alguém separou o seu pedido e isso chega para você de volta em 6 minutos. É um absurdo. É um absurdo. Agora, quando a gente entra lá no mesmo aplicativo, você vê tempo de entrega, 1h30. Você fala, gente, 1h30? É muito tempo, né? Assim, pois é. E aí, assim, a gente precisaria que fosse antes, né? Quantas vezes a gente só fica um pouco acostumada com essa correria, com essa pressa, com essas metas que às vezes não são a nossa própria necessidade. Por isso que eu acho que pensar, quando a gente fala hoje sobre processo, viva o processo, quando a gente fala sobre constância, parece quase aquela conversa de avó, sabe? Uma coisa meio chata, de um processo, mas constância, uma coisa de cada vez, gente. Mas qualquer um. Vocês, eu, quem está nos assistindo, nos ouvindo. Tudo que a gente alcançou na nossa vida foi um processo. Sim. Foi. As coisas mais importantes que a gente alcançou foram processos. Foi a nossa escolha diária constante. Foram as coisas que a gente não procrastinou. A gente só passou de ano pelo estudo que a gente não procrastinou. A gente só, de repente, se formou na faculdade porque a gente foi, dia após dia, durante muitos anos,
né? Estudando, a promoção que de repente alguém alcançou aquilo porque foi, né, consistente, trabalhando, se dedicando, se especializando, estudando um pouco mais, e aí então alcançou aquilo. Então, as coisas que a gente percebe que a gente alcança e que são muito valiosas foram assim, Sim. com constância, com progresso. A gente não fica forte de um dia para o outro, né? A gente não consegue, enfim, conhecer muito de um determinado assunto de um dia para o outro, mas a gente aprendeu talvez a não valorizar ou até desvalorizar o que é o pouco, né? E por isso que a procrastinação hoje, ela é tão comum, porque a gente não faz o pouco. Então, uma das formas, inclusive, né, da gente pensar o não procrastinar imagina que eu tenho uma atividade grande para fazer, né? Eu fiz assim recente com a árvore de Natal lá em casa. Você comentou que a gente está gravando aqui no final do ano, né? Primeiro eu montei a árvore. Né? Vou montar a árvore. Depois eu coloquei o pisca-pisca, né? Porque eu falei, gente, tá calor, eu não quero, não preciso fazer tudo isso aqui e tornar essa atividade estressante. Então, primeiro eu montei a árvore, depois eu botei o pisca-pisca. Ótimo. Depois eu botei as bolinhas, os enfeites, assim, né? E se a gente divide essas atividades, se eu esperasse eu ter o tempo que eu conseguisse montar, colocar o pisca-pisca, as bolinhas, talvez eu não tivesse. Então, naqueles dias, um dia inteiro para eu me dedicar a isso ali. Mas, e aí isso me faria procrastinar. Ao invés disso, a gente pode dividir uma atividade grande em atividades menores. E aí torna a coisa muito mais possível. Porque eu posso não ter um dia inteiro para montar e decorar a árvore, mas eu posso ter ali 2 horas para montar a estrutura. Né? Já estou mais perto do que longe do meu objetivo. Já durmo menos culpada, né? Com aquela sensação de procrastinação. E aí eu estou dando esse exemplo, mas claro, a gente pode pensar para tantas outras coisas. Sim. Né? Então, o que é o pouquinho que eu posso fazer agora que já me ajuda, já me adianta ali para frente, já me deixa mais perto do que é o meu objetivo, já torna essa minha tarefa mais fácil para amanhã. Né? Então, dividir uma tarefa grande, né? Algo que seja grande, em pequenas tarefas, ajuda também muito a gente não procrastinar. Ajuda demais a gente conseguir encaixar uma atividade no nosso dia, né? Então, é a desvalorização do pouco hoje, né? Parece que, se for para fazer pouco, não faço. Não, gente. É aquela história. Se alguém te dissesse, tá, você pode ganhar R$100, mas eu não tenho R$100 para te dar. Você quer 10? Você vai falar, não, eu não quero nada. Ou... Tudo ou nada. Tudo ou nada. Pensamento dicotômico. Exato, exato. É a história do emagrecer rapidamente com injeção. Grande. Eu posso, né? Então, assim, eu posso passar por um processo saudável de reeducação alimentar, né? Conexão comigo mesma, o que eu gosto, o que eu não gosto, promover saúde física e mental através da atividade física, do meu autoconhecimento, ou eu vou emagrecer 6 quilos em um mês sentada na cadeira da minha casa, no sofá, e depois a gente não sabe o que vai acontecer. Tem almoço grátis, é um processo, né? E ele é fruto, quando eu coloco uma meta clara e eu me conheço, ao invés do perfeccionismo, eu vou para a excelência. E a excelência não envolve procrastinação, ela envolve misericórdia. Exato. E é interessante, tem um filósofo bem contemporâneo que eu gosto muito, que ele fala, né, que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala assim que... Ele fala um pouco sobre o conceito de excelência. O Cláudio de Barros também fala disso de uma forma interessante. Bons. Eles são ótimos. E ele diz assim, o conceito de excelência, o meu excelente... Então, imagina que o meu 100% pode ser 50% para vocês. Mas é o meu melhor. É o meu excelente. Talvez o nosso excelente não seja excelente ou suficiente para mover o mundo. Né? Mas quando a gente pensa em fazer o nosso melhor possível, e esse é o ponto, às vezes a gente quer fazer para além do nosso melhor possível,
para além do nosso excelente, para além do que o nosso próprio corpo, às vezes, consegue responder. Se a gente pensa que nós somos todos individuais, né? E resultado das nossas histórias, né? De tudo que a gente viveu até aqui, que foi nos formando e nos transformando, não dá pra gente pensar que o que serve para um serve para todo mundo, gente. É verdade. Né? Isso seria muito complicado. E aí, quando a gente pensa um processo de emagrecimento, ou quando a gente pensa também, eu acho curioso, assim, e não é nenhuma crítica, veja só, mas eu acho curioso como agora está em alta a corrida. E o novo normal é correr 21 quilômetros, tá? Nossa. Pois é. Sabia dessa métrica, não. Todo mundo tá querendo correr 21 quilômetros. Meu Deus. E aí, concordam, gente? Eu acho dificílimo. Eu não tenho grandes habilidades, assim. O máximo que eu fiz foi 10. Que já é bastante. E olha no meu esforço, na vontade, na força de vontade. Mas demanda preparação. Então, ninguém... Você pode sair correndo, né? Eu, na minha ignorância com relação à teoria da corrida, mas no pouco que eu entendo, se você faz um fortalecimento muscular, por exemplo, né? Você faz um alongamento, tudo isso colabora para o seu resultado final. Mas é que nem a gente na academia, né? Falar, vai alongar, é alongar. Alongar é chato. Alongar vai me trazer o quê? Né? Vai te trazer preparação. Né? Vai te deixar mais pronto. Então, a gente precisa parar de ignorar, né, esses processos, essa construção, que às vezes é o que vai trazer algo muito mais maduro, porque eu posso conseguir correr 21 quilômetros, mas eu vou correr essa vez. Né? Agora, se eu me preparo, eu certamente vou estar pronta para fazer isso outras vezes. E isso para todas as outras coisas da nossa vida. Por isso que essas coisas que a gente quer tão imediatas, às vezes a gente não consegue sustentar. Porque a gente não criou essa estrutura para sustentar. E aí a gente vive nesses picos. Sim. Que é o que, no fim das contas, a gente não quer. Então, ou a gente faz muito, ou a gente procrastina tudo. Né? Os dois extremos, né? A pessoa ela só fica focada no final, ela não fica focada no caminho, né? E é o caminho, né? O exemplo que você trouxe é excelente, tanto da corrida quanto do emagrecimento, porque a pessoa foca, quero correr os 21 quilômetros, quero perder o peso imediatamente. Ou vamos falar do nosso tema aqui específico, quero resolver minha procrastinação com o famoso Venvance, o remedinho mágico, né? Mas não vê todo o processo, né? Então, assim, eu posso conseguir correr os 21 quilômetros de uma vez, mas eu vou me lesionar, a que custo que eu vou fazer isso? E o que era para ser prazeroso se torna uma dor. Vou conseguir perder os meus 6 quilos dentro de um mês, mas a que custo? Perdendo massa magra, né? Depois ganhando 10, né? Vou entrar numa dívida para usar uma canetinha sem nenhuma programação? Quantas coisas vão me causar prejuízo, sendo que poderia ser atividades, né? Metas totalmente saudáveis. Tem essa distorção para esse imediatismo, né? Exato. E também tem essa romantização, né, da performance. Perfeito. Então, às vezes, quando a gente pensa e a gente se culpa também por ter procrastinado algo, que eu acho que é o que a gente está desconstruindo aqui também, da diferença de procrastinar e de adiar algo porque não servia de fato no nosso dia, ou porque não era a nossa prioridade, tem uma romantização dessa produtividade, né? Então, muitas vezes a gente acaba que se culpa porque a gente não fez como as outras pessoas estão fazendo. Mas será que essas outras pessoas conseguem fazer isso nessa construção, naturalmente, se fortalecendo aos poucos? Você comentou do Venvance, uma vez uma conhecida falou para mim, você toma Venvance? Eu falei, não. Por quê? Ela falou, porque ia te dar mais disposição. Eu falei, mas eu não me sinto indisposta. Ela falou, pois é, mas aí vai te dar mais disposição então ainda. Ai, meu Deus. E aí eu falei, gente, mas veja só, se eu me sinto eficiente, não é que eu sou uma máquina, veja bem, eu sou um ser humano. Me comportando como um ser humano. E se eu não tenho ali naquele momento um quadro que me pede aqui prescrição da medicação, para quê que eu preciso disso então? Para ser mais produtiva? Para ser mais dedicada? Para quê?
Na realidade, existem estudos científicos comprovados que quem faz, para você ir de casa, ó, presta atenção, pode buscar na literatura médica, comprovado. Pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH ou não têm uma indicação para o uso de um psicoestimulante, que o Venvanse é o lisdexanfetamina, o Ritalina, que é o metilfenidrato, ao invés de aumentar a disposição e de ajudar, eles vão atrapalhar. Vai dar Então, efeito rebote, né? já é o contrário, porque a pessoa não tem a necessidade. Então, por exemplo, vai tomar, vou usar, né, o nome comercial e mais conhecido, Ritalina Venvanse. Ao invés de focar, a pessoa vai ficar mais agitada, vai ficar irritada, vai ter crise de ansiedade, não vai conseguir dormir, né? Então, assim, é o que você trouxe muito bem, é o individualizar cada um, né? Então, a pessoa acha, então é a pílula, é a resposta mágica. Não existe, né? Tudo é indicação. E para a procrastinação, quando o paciente chega para mim, eu sempre oriento. Tem algum diagnóstico por trás, né? Tem um transtorno de ansiedade? Tem um TDAH? Será que eu estou procrastinando porque eu estou com um transtorno depressivo? Ah, tem alguma dessas coisas? Então, vamos tratar a base. Não tem. São as minhas crenças procrastinadoras. Então, aí é com vocês duas, né? Não adianta querer passar remedinho que não vai resolver. Vai continuar o mesmo ciclo, né? Exato. E acho que quando a gente fala aqui de procrastinação, isso que você trouxe também do TDAH, bom, primeiro que... E aí é um alerta também para as pessoas sobre o autodiagnóstico. Sim. Né? Porque hoje existe na internet... Diagnóstico TikTok. Ai, meu Deus. Pois é, e não é rara, não são raras as vezes em que pacientes relatam. Eu vi isso aqui no TikTok, eu vi isso aqui no TikTok. Eu fiz um teste no Google. Exato. Na época da mamãe era minha vizinha, né? Então, digital. E, claro, eu acho que todo lugar tem informação boa, mas tem muita informação que às vezes deixa a desejar também, né? Por isso que eu acho que buscar um profissional é sempre a melhor escolha ali para conferir se você entende, se você acha que você tem um TDAH, procure, né, uma psiquiatra para entender se de fato isso é um TDAH, né? Ou porque às vezes a pessoa tem a necessidade de buscar, de ter um diagnóstico, né? Então, quantas vezes chega no consultório o paciente assim, me diz o que eu tenho. Eu tenho alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa, porque não é normal o meu comportamento, né? E às vezes o que não é interessante é a forma com que essa pessoa se julga, com a forma que ela atua na vida. E não tem relação com o diagnóstico. Exato. Né? É aquela coisa assim, que é o que a gente falou agora há pouco. É o baixo autoconhecimento. Então, quem eu sou? Né? Eu não me pertenço. Eu pertenço ao julgamento do outro, ao que o outro vai achar. É por isso que eu quero uma solução mágica. É por isso que eu procrastino, porque eu preciso, eu tenho a necessidade de ser perfeito. Exato. E para mim eu sou tão pouco. Perfeito. E esse comportamento, essa busca pelo diagnóstico, às vezes por estranhamento de um comportamento, às vezes é quase que um respiro que a pessoa busca alcançar, porque, de fato, às vezes aquele comportamento ele não é confortável, né? Não é esperado. E aí, às vezes, a gente precisa entender também o que eu tenho, né? Ou a forma como eu organizo a minha rotina, né? Porque quando a gente fala, às vezes, de uma rotina mal organizada, um sono muito ruim, prejudicado, uma pessoa que não descansa, isso também é comum, né? Então, uma pessoa que chega no consultório, eu acho que eu tenho TDAH. Tá, aí você vai entender, a pessoa tem uma rotina de sono muito ruim. Gente, se a gente não dorme bem um dia, não descansa, no outro dia, falta de atenção, né? Um cansaço, geralmente um cansaço extremo, irritabilidade. E aí, se você for fazer o teste, vai te indicar, né? TDAH. Só que isso afeta na rotina, inclusive na procrastinação, porque imagina, eu tenho um sono muito ruim, no outro dia eu tô cansada, eu tô irritada, eu vou fazer aquela tarefa chata, eu vou procrastinar, não vou fazer, né? Então, eu acho que a busca, às vezes, pelo diagnóstico, ela pode até acontecer, mas tem que ser pelos caminhos corretos, né? Como vocês estão dizendo. E a gente entender também o que é o sintoma, mas para a gente poder chegar no que é a causa. Porque, às vezes, a própria procrastinação é sintoma de um quadro ansioso, de uma rotina mal organizada, de uma condição de sono
uma qualidade de sono muito ruim, que no outro dia, né, faz com que a pessoa entregue ali 10% às vezes do que de melhor ela poderia. Então, às vezes a procrastinação é só ali um sinalzinho de que algo precisa ser melhor investigado. Ponto do iceberg. Exato. E tem procrastinadores crônicos. Sim. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Aquela pessoa que, eu já sei que eu sou assim, eu sempre deixo para a última hora mesmo. Mas a gente precisa justificar a nossa resposta. Por que eu estou deixando para a última hora, né? Isso tem é mais uma importante. reportagem que eu vi que, estimado, adultos jovens, cerca de 20% são procrastinadores crônicos e entre adolescentes e pré-adolescentes, esse valor chega a 70%. Nossa. Imagina o prejuízo que isso não causa, Muito. né? Exato. Então, você vê num adolescente, um adulto jovem, tudo fases de alta produtividade, né? De estudo, de aprendizado, profissional. Né? Então, é uma palavra que às vezes nós ouvimos tanto falar nela, mas muitas vezes é ignorada e a gente não consegue enxergar o prejuízo que isso causa na vida, né? Exato. Sim. E por que eu estou deixando para depois? Sim. Por que eu estou adiando? Essa é a pergunta que as pessoas precisam se fazer. Procrastinar, o ato de deixar para depois. Por que eu estou deixando para depois? Você que está assistindo, ouvindo a gente, precisa se responder isso se você sofre com procrastinação, sabe? Por que eu deixo para depois? Porque eu acho que eu não vou conseguir. Não. E aí, o que te diz que você não vai conseguir? Né? De onde você tirou? Porque eu acho, né? Possibilidade é diferente de realidade, né? Pode ser difícil para mim? Pode não ser. E eu acho que a gente pode pensar na nossa vida, quantas vezes a gente até procrastinou algo porque a gente achou que ia ser demorado. E aí você fala, tá, hoje não dá para procrastinar mais, vou fazer. E aí você leva 5 minutos, 10 minutos, é uma coisa muito rápida. A procrastinação, ela gera esse alívio imediato, mas ela traz um sofrimento a longo prazo e um cansaço muito grande, porque agora é alívio, amanhã já é mais um dia que eu não fiz aquilo. Altos e baixos, como você falou, E aquele alertinha que fica, você tem isso por fazer, você tem isso por fazer, veja bem, isso aqui tá pendente. E quantas vezes a gente estica essa culpa, esse sofrimento, porque a gente acha que não daria conta, né? Ou porque eu acho que é uma coisa que vai tomar muito tempo. Então, começa. Se você vê que tomou muito tempo, interrompe e aí você continua depois. Aí você já tem um pouco mais de noção do tempo que aquilo vai levar. Por exemplo, isso daí que você trouxe, eu vejo muito, né? No consultório, não vou dar conta, a questão, não sou capacitado. Então, a pessoa, ela sempre está tentando fazer novos cursos, não sou bom o suficiente, né? Então, sempre ali no treino. Então, você conversa com pessoas extremamente capacitadas, você fala, uau, que conhecimento. Mas a pessoa não consegue. Aí entra na área da aluna, é a crença do desvalor muito grande. Né? E é onde traz o bloqueio, né? Sim. Exatamente. Então, aí a gente tem que fazer todo um trabalho de reconexão da pessoa se perceber, entender o porquê que ela está fazendo aquilo, quais são as verdades. E sempre uma pergunta é muito importante. Na opinião de quem? Na opinião de quem abre portas. Machuca, mas também abre portas. E quando a gente pensa, né, nessa forma da gente funcionar, a gente precisa desse acolhimento, né? Assim, do acolhimento com a nossa procrastinação. Tá bom, eu tô procrastinando. Aí aquele café você com você mesma, sabe? Assim, o que tá acontecendo, né? Assim, por que eu tô deixando para depois? Eu acho que eu não consigo, né? Assim, o que sustenta essa ideia, né? Então, e se eu tentar, né? O que de pior pode acontecer? Eu ver que eu não consigo mesmo. Bom, então temos um grande problema, sim, né? E se der certo? Que aí é um pouco da ansiedade. E se eu não conseguir? E se você conseguir, né? E o e se, ele é uma possibilidade, não é uma realidade. A gente precisa sempre lembrar que os nossos pensamentos, eles não representam a realidade. Eles representam uma possibilidade. E aí fica para um próximo episódio, mas quando a gente fala, por exemplo, sobre medo de avião, né? Que a pessoa, o avião vai cair. O avião cair é uma possibilidade.
mas não é um fato dado como uma realidade e uma garantia. Né? É uma probabilidade, exatamente. Então, possibilidade, né, probabilidade e realidade são coisas diferentes. Quando a gente fala de que pode acontecer, não significa que vai. E a gente precisa, então, questionar o nosso pensamento, né? Porque quando a gente... E olhar também a nossa história de vida, porque às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta de uma coisa e a gente já deu conta de coisas tão complexas. De tantas coisas. E esse pensamento, ele é comum, esse sentimento, ele é comum quando a gente pensa em coisas que não são tão familiares, né? Mas como é que a coisa fica mais tranquila e mais familiar? À medida que a gente vai se experimentando, né? Então, não dá pra gente, essa ideia de fazer cursos até se sentir muito pronta, né? Eu acho que eu me lembro quando eu me formei, por exemplo, né? Eu não me sentia totalmente pronta, era um pouco do... E agora, vamos lá, né? E a gente vai se aprontando no caminho, né? Tem coisas que são da própria experiência, da própria prática. Então, como é que a gente alcança esse lugar de familiaridade, né? Que diminui, então, a nossa ansiedade e aumenta, então, a nossa produtividade, o nosso distanciamento da procrastinação? É fazendo. Os inícios são difíceis. Sim. Né? Mas é um pouquinho, né? Algo que é confortável para eu fazer, e aí mais um pouquinho depois. E com a procrastinação do mesmo modo, né? A gente precisa se sentir mais fortalecido, mais alinhado com o que a gente quer, para então a gente parar de adiar. O que a gente precisa entender é, quando a gente adia uma tarefa, a gente adia o nosso resultado. Às vezes a gente adia um sonho. E os nossos sonhos, eles pedem movimento. Fazendo a lembrancinha de final de ano dos pacientes da clínica, eu estampei exatamente isso. Seus sonhos pedem movimento. Porque não adianta, né, a gente seguir procrastinando, porque os nossos sonhos, eles pedem movimento. A gente precisa fazer. Às vezes vai ser chato, às vezes vai ser desafiador, às vezes a gente vai ter medo. E não somos só nós, todo mundo que está ali de primeira vez, de um primeiro momento, tem essa mesma emoção, ela é esperada. Tá tudo bem, né? Pra gente passar por isso, a gente precisa continuar caminhando. E, por exemplo, nesse ponto, né, do movimentar, do fazer acontecer, às vezes a pessoa procrastina porque ela fala assim, não, quando eu tiver energia bastante, eu vou fazer. E a gente percebe uma sociedade que vem desse cansaço crônico, né? Então, às vezes você vê uma criança, às vezes jogada, eu tô tão cansado, né? Você vê um adulto, né? Enfim, qualquer pessoa, esse cansaço não justificado teoricamente, né? Claro que tudo, né, tem uma questão. E a pessoa fala, quando eu tiver empolgado, hoje eu tô num bom dia, eu vou fazer. E aí ele fica esperando ter essa energia, ela vem, Deus sabe lá quando, e aí não consegue, né? Exato. E quando a gente até pensa nas metas que a gente cria, que a gente coloca, né? É a gente realmente fazer essa faxina também do que a gente realmente quer. Eu acho que a gente falando aqui sobre saúde mental, é importante que a gente fale sobre, né, autoconhecimento, sobre clareza emocional. Acho que a própria ideia de autoconhecimento caiu num lugar meio clichê, assim, de autoconhecimento, o que é, gente? Autoconhecimento é uma coisa muito poderosa. Porque se você conhece ali, né, o seu comportamento, seus desejos, os seus medos, você se organiza muito melhor com isso. Sim. Né? E aí, quando a gente pensa sobre os projetos que a gente faz para um ano novo, para um meio de ano, para uma semana, quer seja o que for, a gente precisa realmente entender assim, eu quero isso mesmo? Porque senão entra naquele lugar do livro. Por que raios que eu coloquei a meta de ler 12 livros? Por que não pode ser 8? Né? Por que não pode ser um mês e daqui 2 meses outro? Né? Por que todo mundo tem a mesma meta de 1 por mês? Que ideia de que isso é excelente, assim, né? Pode ser bom para outros. Tem pessoas que vão ler 2, 3 num mês. A minha rotina, as minhas atividades, o meu interesse permite que eu leia quanto? O que eu quero? Porque aí a gente faz essa faxina nas nossas atividades que não são importantes, que não são essenciais. A gente conhecendo quais são os nossos interesses, a gente fica só com aquilo que é motivador. E aí a chance da gente diminuir procrastinação é muito grande. Então, quem está nos assistindo e nos ouvindo, acho que precisa entender que talvez se você esteja procrastinando muito também, pode ter a ver com isso, com uma falta de conexão com a atividade em si.
né? O quanto realmente aquilo é algo que precisa continuar fazendo parte. Claro, a gente pode estar falando, e aí, acho que de uma forma um pouco mais importante, né? Num quadro de TDAH, onde a gente entende isso como um funcionamento, muitas vezes, do indivíduo. E que aí também é sobre a gente alinhar expectativas, né? O quanto isso também é um pouco do meu modo de funcionar e o quanto eu posso progredir a partir do meu modo de funcionar, alcançar mais, né, menos procrastinação, mais produtividade, e não só de que eu preciso fazer igual às outras pessoas que de repente não tem ali um diagnóstico de TDAH ou um quadro ansioso, como se a gente fosse conseguir de novo fazer todo mundo do mesmo modo. E esse não é o objetivo, essa não é a meta. Né? De novo, a gente pensar no excelente, que é o nosso melhor possível, porque senão a gente vai viver sempre em sofrimento. Se esse é o meu 100% e eu busco para além disso, gente, eu não vou alcançar. Então, a gente precisa aprender a ter satisfação com aquilo que é o nosso melhor possível, que muitas vezes é diferente do melhor possível dos outros, né? Respeitar essa diversidade que existe, né? Porque existe a ideia da sociedade em massa, tudo igual, né? Robozinho, todo mundo igual, né? Os filtros são iguais, os cabelos são iguais, as unhas, os cílios, né? O modismo, eu acho interessante até o modismo do cachorro, o modismo do carro, né? O modismo daquela roupa. Então, a gente entender essa individualidade, a realidade de cada um é diferente, né? Exato. Porque junto com essa procrastinação vem também uma autocrítica que chega a ser um autoflagelo que a pessoa faz com ela mesma. Porque ela está tentando se colocar dentro de um lugar que não cabe. E o mundo social facilitou muito isso, as redes sociais. E eu vejo que, por exemplo, as redes sociais também é muito motivo dessa procrastinação. E se você pudesse, Tati, orientar assim, estratégias, você já disse algumas, né? Como fatiar tarefas, que outras estratégias aí para esse enfrentamento, né? Para tentar amenizar um pouquinho essa procrastinação. A principal estratégia, eu acho que, claro, a gente tem um mundo ideal, que seria para quem não tem clareza do que busca, um processo de psicoterapia. Mas quando a gente escapa do ideal e a gente vai para uma prática que é muito possível, a pessoa fazer um próprio diálogo ali, um diálogo consigo mesma, né? Buscando esse processo de autoconhecimento, se perguntando, como que eu me vejo ali na frente? O que eu quero alcançar? Quais são os meus objetivos para daqui 5 anos, para daqui 10 anos? Para entender como que eu chego ali, então. Para entender, então, se as escolhas que eu estou fazendo agora estão alinhadas com isso. Porque aí eu alcanço motivação. E aí a motivação diminui procrastinação, né? Então, esse papo interno mesmo, isso às vezes através de uma escrita terapêutica, aí coloca no papel, às vezes facilita, né? Assim, o que eu quero para daqui 5 anos? Como que eu gostaria? Gente, o possível, não o ideal, né? Eu queria não trabalhar nunca mais, viver viajando, né? Pode sonhar também, mas eu tô trazendo aqui para uma coisa um tanto mais possível, né? Assim, poxa, eu gostaria de trabalhar um pouco menos, eu gostaria de pensar uma vida um pouco mais saudável, enfim, quais são os meus objetivos? E hoje, o que eu incluo também dentro das possibilidades? Eu sei que tem as obrigações, todo mundo tem, mas diante ainda desse cenário, o que é possível, né? Eu escolher que me aproxima daquilo que eu busco, né? Certamente essas atividades que vão ser as prioridades, porque são as que vão me levar até onde o resultado que eu quero chegar, elas serão menos procrastinadas, porque elas têm intenção, elas têm um objetivo, né? E aí, a cada vez que a gente procrastina algo que a gente sabe que colabora com a gente mesmo, né? E a gente tem muita clareza dessa construção, aí a coisa dói um pouquinho mais. Então, a gente tem uma tendência a olhar com um pouquinho mais de carinho e fazer, né? Mesmo que isso seja, enfim, algo que seja difícil. Acho que uma outra coisa para a gente pensar, que é bem legal, assim, sobre o quanto a gente não se prioriza, né? Porque quantas das coisas que a gente procrastina, será que se... para a saúde, por exemplo, do filho, né, da esposa, do marido, dependesse da realização daquela atividade, ela teria sido feita, né? Porque muitas vezes não é que a gente não tem capacidade de fazer. Às vezes a gente tem capacidade. Ah, não, aí eu faria. Se fosse aqui para salvar alguém, eu faria. Então é uma atividade possível de ser feita. Por que ela não foi feita, então?
né? Isso ajuda a trazer um pouco desse autoconhecimento, né? Um pouco dessa compreensão, basicamente, dos objetivos que a gente tem de vida. Isso para trazer um pouco de clareza emocional, né? O fatiar as tarefas, assim, é super importante. Mas não adianta a gente fatiar a tarefa e a gente não fazer a primeira fatia. A largada. Exato. Então, qual é o mínimo esforço que eu posso fazer hoje, né, com relação a essa atividade? Então, vamos pensar aqui que eu tenho que, organizar uma viagem em família. Ai, mas nossa, eu nem sei quem vai ainda. Eu nem sei para onde a gente vai. Eu não sei quanto custa. Não sei de onde começar, né? O que eu posso fazer agora? O que eu tenho disposição emocional para fazer agora? Mandar ali no grupo da família uma enquete. Pessoal, quem vai na viagem? Vou ou não vou? Deixa o pessoal votar lá. Já é um ponto de partida que vai orientar tanta coisa. Porque se forem 20 pessoas, você tem que pensar numa viagem de grupo é diferente de se forem 2, 3, 4, né? Então, o que eu posso fazer que não vai me exigir muito esforço, mas que é um primeiro passo que vai colaborar muito com, né, o montante final. Então, esse mínimo esforço, de acordo com a disponibilidade que eu tenho agora, que eu possa fazer deitada da cama, sabe? Porque não tem como dizer que isso não é possível agora. E isso vai colaborar muito ali na frente. Então, o mínimo esforço possível, né, é algo muito importante. Então, eu acho que essas são dicas, assim, simples, né? Assim, mas muito potentes. E aí, de novo, né? A gente valoriza o muito, a gente valoriza a produtividade extrema, os excessos. E, gente, a gente esquece do simples, né? Que é o ponto de partida das coisas, sabe? Não tem absolutas estratégias. E eu até fugiria dessas absolutas estratégias, porque se elas fossem super complexas, talvez a gente procrastinaria também, não daria conta. Quantas vezes as pessoas compram um curso e não abrem esse curso? Às vezes, mais vale você ler um texto. Pelo menos você concluiu. Sim. Entende? Então, a gente precisa parar de valorizar isso que parece que vai levar, né, a grandes resultados porque é muito grande, e a gente fazer a lição de casa do pequeno, né? Isso vai deixar a gente, inclusive, é uma coisinha pequena que a gente faz que deixa a gente mais motivado para o próximo passo, né? É a árvore estar montada que me deixa mais motivada a colocar as luzinhas. E as luzinhas estando lá que me deixa mais motivada a concluir e colocar as bolinhas e os enfeites. Tá ótimo. Então, é a gente pensar nesse mínimo primeiro passo, que já vai ser muita coisa. E aí, as outras coisas vão chegando junto. Uma coisa que eu me lembrei agora, que também acontece muito em consultório, Tati, é a dinâmica familiar, o ambiente, né? O quanto isso influencia na procrastinação. Que às vezes eu vejo, por exemplo, me veio que vários exemplos, né, de pacientes, a esposa faz, o esposo não faz, aí depois isso investe, aí a mãe faz, o filho faz, depois investe, e parece que eles se retroalimentam, né? E não conseguem sair daquela situação. Isso é bem comum, né? Assim, infelizmente, eu não sei, né? Até a Lu vendo assim na prática clínica, mas é muito interessante, porque quando a gente fala do ambiente familiar, gente, nós somos produto de um meio, né? Então, esse meio, ele nos afeta muito. Se a gente convive com pessoas que são mais motivadoras, a gente se sente mais empolgado. Se a gente vai para um lugar onde as pessoas estão animadas, a gente tem uma tendência a se animar. Sim. Se as pessoas estão mais murchinhas, a gente tem uma tendência a se conter também, né? Então, esse ambiente familiar, e não só familiar, do trabalho também, né? Às vezes tem aquela pessoa super desmotivada que fala, ai, nem faz, deixa para depois, né? Ou na família, né? A gente falando aqui sobre emagrecimento, aí sempre tem aquela que vai dizer assim, não, segunda você começa, hoje a gente vai comemorar. Você merece. Né? E aí, às vezes, essas falas, né? É aquilo, a gente já tem uma tendência ao que é prazer, a buscar o prazer. O nosso cérebro, ele vai buscar sempre... Dopamina rapidinho. Dopamina rapidinho. Né? A gente quer sempre ali alguma recompensa, o quanto mais rápido é o que vai, né, gerar combustível ali pra gente fazer. Se a gente já quer o prazer
e alguém está dizendo, não faz a obrigação, não. Faz o prazer aqui. A gente tem uma tendência a dar muito ouvido para isso. Só que a gente precisa fazer um pouquinho daquele check, né? Então, isso aqui, a pergunta básica. Essa escolha me deixa mais perto ou mais longe do meu objetivo? Maravilha. Né? Se deixa mais longe, né? Não. Riscos e benefícios, né? Exato. Né? A gente tem que levar isso em consideração. Mas minha mãe é legal, meu pai é legal, meus colegas de trabalho são legais. Ninguém está dizendo que não é. Só que eles têm objetivos. A gente está falando aqui de indivíduo. Eles têm objetivos diferentes dos seus. Logo, os conselhos deles, às vezes, sim, vão ser ruins. Porque os conselhos deles, por melhor intencionados, mais bem intencionados que sejam, é de acordo com as crenças que eles têm, com os objetivos de vida que eles têm, e não com os que a gente tem. Então, às vezes é a gente dizer, olha, sinto muito, desculpa, mas eu prefiro ficar aqui. Não precisa ser duro, a gente não precisa ser grosso. Mas é poder sustentar aquilo que é importante firme, pra né? gente. Não ser firme. grosso. Exato. E ser firme no nosso objetivo. Né? Porque é isso. E aí a dificuldade, que também daria um outro episódio, que é a dificuldade das pessoas dizerem não. Né? Então, a regra do não é uma só. Se você pode ser bonzinho com todo mundo. Se o seu sim, né, beneficia os outros, mas prejudica você, então é não. Né? Porque a gente precisa também se proteger. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o ambiente onde a gente está. Eu não sei, dizem, né, que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente se relaciona. Não sei se a gente é a média das 5, mas que essas pessoas influenciam. Então, a gente precisa entender. Eu estou inserido também, e aí eu acho que fica uma outra dica. Eu estou inserido em ambientes que me ajudam, né? Porque, gente, a gente sabe, né? Às vezes a gente tá em lugares onde as pessoas só reclamam. Onde tudo tá ruim. Onde tudo é problemático, todo mundo é problemático, o mundo é problemático, né? E tem as pessoas céus, ouvidas, né? É verdade, é isso. E tem as pessoas que reclamam e tem as pessoas que resolvem, né? E aí, às vezes, a depender do que é o nosso objetivo, a gente precisa estar com as pessoas que resolvem, né? Assim, olha, isso é difícil mesmo, como é que a gente vai dar conta? Né? O que a gente pode fazer, então? Né? Porque é isso que vai tirar a gente daquela prostração, né? Daquele enraizamento ali num lugar que não é o que a gente quer estar. Então, quem são as pessoas com quem a gente está sentando na mesa? Acho que sempre fazer uma checagem, né? Como é que eu tô me sentindo nesse momento? Eu tô bem? Eu não tô? Por quê? Né? E aí cai nessa. Eu acho que esta mesa não está me favorecendo, esse assunto não está bacana, não está de acordo com os meus objetivos, meus valores, né? As minhas prioridades, né? Então, eu acho que prioridades e limites. Exatamente. Isso é muito legal quando a gente pensa nesse tema, né? De procrastinação. E não tem jeito, o ponto de partida é realmente a gente olhar um pouco mais pra gente. Né? Isso é necessário, né? Para a gente poder fazer escolhas mais adequadas, para a gente poder se organizar com relação aos nossos fazeres. E é isso, às vezes a gente usar auxiliares também, anota, né? Assim, mas eu vou esquecer disso. Gente, a gente... Anota, né? Assim, põe um lembrete. Hoje tem tantos recursos tecnológicos, imagina. Tem o famoso papelzinho. Tem um bloco aplicativos que tem, né? Com alarme, com tudo. Usa o celular para futucar a vida do outro, mas não usa o bloco de notas. Mas sabe que tem uma frasinha que diz assim, o que o coração ama, a memória não esquece. Né? E é verdade. Por isso que aquelas coisas que, esqueci. Às vezes a gente precisa... Poxa, eu esqueci... Porque talvez não me interesse tanto assim. Porque aquilo que me interessa, eu não vou esquecer. Se você falou um ponto agora que eu pensei muito, que vem muito no consultório, Tati. Por exemplo, a procrastinação no trabalho, né? Por que eu tô procrastinando no trabalho? As minhas demandas de trabalho. Eu acho que vai ao encontro do que você tá fazendo, né? Sim, que às vezes traz um pouco do senso de competência, né? Às vezes uma autoestima ali muito prejudicada, onde... E é interessante, né? Porque eu acho que a autoestima é muito base, né? Pra gente pensar também a procrastinação. Porque se eu me sinto, né, potente, e aí isso não tem a ver com ser a última bolacha do pacote. Sim, mas, dourado. Mas se eu me sinto... Mas se eu me sinto potente, capaz de fazer, eu vou. Sim. Sabe? Né? Eu vou. E aquilo me abastece para das próximas vezes não deixar para depois também. Né? Então, acho que tem essas basezinhas, assim, que
é aquela história, assim, toda emoção que a gente sente tem uma função. Tem. Né? A emoção, ela comunica, né? A raiva, por exemplo, né? Vai comunicar ali que às vezes um valor nosso está sendo desconsiderado, né? A felicidade comunica. Então, quando a gente procrastina, a gente precisa entender, escutar o que a gente... Por que a gente não está fazendo, como a gente falou aqui, para entender o que aquela emoção diz para mim. Porque se eu entendo que eu tenho medo, eu preciso entender como lidar com o meu medo. Se eu entendo que é um baixo senso de potência ali, eu iria, mas eu só não sei se eu dou conta. Eu trabalho isso de uma outra forma, né? Então, é a gente se escutar. Tá tudo aqui, sabe? Tá tudo com a gente. Às vezes, a gente só precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque são essas coisas que estão gerando esse sintoma, né, ali da procrastinação. Procrastinação é só sintoma. Então, a gente precisa entender a causa por trás disso. Existem várias formas, como a gente falou, de entender, mas algumas formas também da gente compreender para transpor aí essa situação, né? Para poder se livrar um tanto disso. E, gente, é aquela história. A gente precisa fazer. E isso a gente tem que ter maturidade para entender. Né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Então, a gente não vai acordar com vontade, né? Não é todo dia que a gente acorda. Eu amo o meu trabalho, mas tem dia que eu falo, poxa, hoje eu gostaria de só descansar, né? Às vezes a gente quer procrastinar algumas coisas, às vezes a gente quer realmente. Nem todo dia a gente acorda com vontade de fazer as coisas que a gente se obrigou a fazer. Eu não sou, por exemplo, obrigada a trabalhar. Se eu quiser cancelar os meus atendimentos hoje, eu posso. Tem consequências, claro. Mas a gente é livre para fazer as nossas escolhas. Mas por que eu escolho trabalhar? Por que eu escolho fazer o que eu faço? Tem alguns motivos, né? Então, quando a gente pensa também nisso, é algo que as pessoas precisam entender, né? Assim, por que eu tô procrastinando? Por que eu não estou fazendo? Eu posso fazer de outro jeito, né? Eu tenho essa liberdade de fazer uma escolha diferente aqui. Então, é a gente ancorar também ali a ideia de que a maturidade, ela vai pedir pra gente que a gente faça algumas coisas nos dias que a gente está com vontade. E outras vezes, quando a gente não está com vontade. Mas, eu acho que aí o pulo do gato pode entrar, talvez, aqui. Se a gente tiver tempinho aqui, queria falar esse ponto. Mesmo aquilo que às vezes não é tão prazeroso, se a gente transforma a forma de fazer, pode mudar tudo. Então, por exemplo, eu moro um pouquinho longe hoje da clínica. E aí eu tenho um deslocamento para fazer. Às vezes eu pego o trânsito. Eu posso vir reclamando, né? E eu posso... Primeira coisa, né? Eu preciso entender qual que é a minha responsabilidade. Então, eu posso vir reclamando, porque de repente eu saí tarde, eu saí atrasada, e aí o problema vira que todo mundo é lerdo, ninguém presta atenção, né? Sendo que eu poderia ter corrigido o meu horário de saída. Então, a gente precisa tomar a nossa responsabilidade. Mas, principalmente, eu posso vir ouvindo serenamente, né? Assim, e aí ser uma companhia agradável que torna o meu deslocamento, por exemplo, mais prazeroso. Eu posso vir ouvindo uma música que eu gosto, né? Eu posso fazer uma ligação para alguém que é bacana pelo Bluetooth do carro. e vir conversando. Então, aquilo que poderia ser não tão prazeroso, de repente, eu posso tornar mais satisfatório, né? É como quando a gente põe o arroz, feijão e o ovo misturado e a gente põe bonitinho num prato e monta a mesa, assim. A experiência é outra. Então, aquilo que às vezes a gente também adia porque é chato, por exemplo, será que a gente não pode tornar aquilo um pouco mais prazeroso? Né? Será que a gente não pode colocar uma recompensa? Não dá para ser uma grande recompensa, né? Mas, às vezes, poxa, assim que eu terminar essa atividade, eu vou descer ali e tomar um café, né? Dopamina. Exato. E aí, você tem uma motivação para fazer, você tem uma recompensa, e é interessantíssimo, né? A gente pode tornar, muitas vezes, a nossa experiência de fazer mais interessante, né? Se eu tenho uma atividade para fazer que, às vezes, me demanda um pouco mais... Será que se eu colocar uma musiquinha que eu gosto aqui, sabe? Me ajuda? Né? Favorece? Não vai mudar completamente a experiência, não. Mas é aquilo. Se você pode melhorar a experiência, aumenta as suas chances de fazer.
E isso é maravilhoso, né? Então a gente pode se ajudar. Torna mais leve. É Ô, isso. Tati, nossa, daria outro podcast. Outro podcast, né? É só a introdução hoje, tá, gente? Onde que as pessoas te encontram, né? Para você também contar para todo mundo que tá vendo, que tá ouvindo. Sim. Bom, basicamente o contato é através do Instagram, então, é @TatianeMoço, com 2 S, psicóloga, @TatianeMoço. E aí lá compartilho um pouco sobre psicologia, autoconhecimento, sobre o trabalho da clínica e sobre um pouquinho de bastidor também e vida, que eu acho que tudo isso junto funciona bem pra gente transbordar quem a gente é aí pro mundo. E é assim que eu me expresso, então, através do Instagram. Concordo, acho lindo. E a gente preparou um presente para você, uma lembrancinha. Uau! Para você ser sempre bem-vinda no Serenamente. Obrigada! Que coisa linda! Carinho nosso para você. Muito obrigada. Olha, já vai tornar as minhas atividades, de repente, ali mais desafiadoras, mais prazerosas também. Mas tem docinho. Deslocamento de lá para cá, comendo um chocolate. Obrigada pelo carinho. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês. E, bom, espero que a gente possa bater outros papos como esse, mas principalmente que esse papo aqui tenha colaborado também para quem está nos assistindo, nos ouvindo, porque a intenção era justamente essa. Com certeza. Muito obrigada, Tatiane. Eu admiro muito você, o seu trabalho, né? A sua equipe. Então, vocês aí de casa, nós vamos deixar certinho o endereço dela para vocês buscarem mais conhecimento. Já compartilha aí quem que você acha que tem esse comportamento da procrastinação. Vamos compartilhar conhecimento e conhecimento de qualidade. Até mais, gente!